que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Tarde a todos, a todas, a todes. É uma honra para mim e com imenso prazer, né, que eu faço essa apresentação, essa humilde apresentação da que eu vou fazer aqui. Certamente eu poderia falar por horas, né? Só do currículo dela, né? E não iria contemplar tudo que eu gostaria, né? A professora Maria de Lourdes da Silva, ela é bacharel e licenciada em História pela UERJ, ela é mestre em Ciência Social da Cultura pela PUC-Rio, ela é doutora em História política na área de pesquisa política e cultura pela UERJ, pós-doutora em História da Educação também pela UERJ, mas assim, eu acho que o grande diferencial da professora Lourdes é que ela tem a experiência de 20 anos na educação básica, né? Ela é membro também de diversos núcleos e associações, né? Ela é membro do NEIP, né? Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre psicoativos. Ela é também da Abrange, inclusive atua de forma muito intensa, né, na Abrange Rio, na parte Abrange Educação, né, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, né? Ela também é membro da Associação Nacional de História, do Grupo de Pesquisa de Educação e República, o LER, né? Atualmente, ela é professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ, inclusive ela é bolsista de produtividade, né, da UERJ, né? Ela também é professora do PEC, né? É professora e leciona de diferentes disciplinas, né? Ela coordena o GPED, que é um grupo idealizado e coordenado por ela, né? E atualmente também ela, desde de 2018, né? Ela coordena o eixo de interdisciplinar, né, tanto no GESA quanto no GIMEMPEC, né, e com o Francisco Coelho, né, que é nosso pós-doc e atua de forma bem intensiva aí no PEC também, né, por ser pós-doc desse programa, né, os dois vêm coordenando assim de uma forma realmente ímpar o GT de Educação e Drogas, né? E é isso, assim, falta muito, né? Porque só isso não é só uma breve apresentação, né? Mas aqui quase todos conhecem a professora Lourdes, né? E realmente, Lourdes, eu só tenho a agradecer tudo que eu venho aprendendo com você e compartilhando, experienciado nesses anos de convivência. A palavra é sua, inclusive para complementar alguma coisa que eu tenha esquecido, né? Porventura eu tenha esquecido. Ok, Priscila. Antes de mais nada, boa tarde a todos.
todas, todes. Eu sou muito agradecida pelo convite. Depois de tudo que a Priscila falou, eu tenho que falar alguma coisa que preste, porque senão vai ficar chato. Vou me esforçar aqui para apresentar um pouco da minha trajetória e da pesquisa que eu faço atualmente. Vou ser bem sintética. Eu tentei ser sintética, não sei se vou conseguir, mas vou me esforçar. Tá bom. Bom, então, eu vou apresentar um pouco do meu trabalho, né, do meu trabalho recente, a pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos 3 anos, 4 anos, que é sobre materiais didáticos, materiais educativos sobre drogas. Nesse momento, o trabalho está na sua segunda etapa, na sua segunda fase, e essa segunda fase eu estou intitulando, o subtítulo dela é Política Educacional, Currículo e Formação de Professores, né, em foco. Bom, ponto de partida, né, meu percurso até a construção desse momento. Desculpem. Bom, eu comecei a pesquisar sobre drogas no ano de 1985, quando eu era estudante de graduação, e entrei numa pesquisa da professora Alba Zaluar para trabalhar com criminalidade urbana violenta. Então, nós trabalhávamos dentro desse conceito, né, criminalidade urbana violenta, então nós trabalhávamos diretamente com aquilo que no espaço urbano tinha um campo de significação, compreendia esse campo de significação, que é a criminalidade e violenta. Então, a gente trabalhava com homicídios, roubos, latrocínios e por aí vai. Mas, em pouco tempo, se destacaram as atividades do tráfico de drogas e a guerra, não o narcotráfico, né, não a troca entre de distribuição e fornecedores, entre vendedores, não, mas a ação mesmo, né, nas comunidades de eventos violentos a partir do domínio, né, da tentativa de controle dos espaços, dos pontos de venda no varejo dessas substâncias, né. Então, ali, naquele momento, essa pesquisa, eu fiquei nessa pesquisa até praticamente 94, mais ou menos, quando eu entrei para o Estado, e nesse período todo nós desenvolvemos várias pesquisas sobre drogas, e a principal delas desencadeou o livro Cidade de Deus, do qual eu participei na pesquisa histórica do livro, que depois virou o filme Cidade de Deus. E eu me desliguei da pesquisa, então, assim que o livro foi publicado, em 96. Quando terminou, então, eu comecei em 96 mesmo, eu entrei no mestrado na PUC, né, em História Social da Cultura, e dando continuidade aos investimentos que eu tinha feito lá sobre a pesquisa sobre criminalidade urbana violenta, muito me chamava a atenção o fato de pensar, né, como é que isso tudo tinha começado, né, aquela coisa do mito da origem, né, a pedra filosofal. Então, como é que as drogas chegaram a isso, né, como é que nós chegamos a esse cenário, que substâncias são essas, de onde que elas vêm e tal. E na minha dissertação de mestrado, então, eu trabalhei com o período, então, já investigando, eu descobri que as drogas, elas eram legais no Brasil até 1921, e que, a partir de 1921, então, tinha começado aquilo que já era um cenário que se configurava no mundo ocidental, naquele momento, que era as políticas de proibição a certas substâncias psicoativas, né? Naquela época, os tóxicos e os entorpecentes, né? E aí eu fui trabalhar na minha dissertação um momento um pouco anterior à criminalização das drogas para entender exatamente o processo que vai desencadear a sanção da lei em 1921. Então, eu peguei ali o marco da República, em 1889, mas peguei em 1890, porque eu peguei o Regulamento Sanitário do Rio de Janeiro, que tinha lá um aspecto específico sobre essas substâncias na regulação da ação das farmácias e das drogarias. Então, eu tomei
pensando com Marc Bloch, né, indo por dentro do próprio objeto, delimitando seus marcos, e não a história oficial. Eu fui de 1890 a 1921, para pensar exatamente esse percurso anterior à droga, pensando assim, o regime de funcionamento da droga na cidade, quem consumia, por que consumia, quando consumia, pensando uma certa rotina de cotidiano de Rio de Janeiro sobre as drogas. E, enfim, e na minha tese, vou falar rapidamente, porque não é esse o foco, né, da conversa agora. E em 2009, eu voltei para a tese de doutorado, eu terminei a tese de doutorado, comecei em 2004 e terminei em 2009, dando continuidade ao trabalho. Então, se na dissertação eu trabalhei com o momento anterior à criminalização, à sanção da primeira lei, na tese de doutorado eu trabalhei com o momento posterior à lei. Então, me interessava ali naquele momento entender como é que a criminalização pegou, né? Como é que pegou essa lei da criminalização da droga, das drogas, né? Sendo aquelas substâncias que eu tinha encontrado lá atrás e que foram alvo da criminalização por essa lei de 1921, como é que a cidade, então, tinha sobrevivido, né? Como é que ela tinha se adaptado, como é que tinha sido a reação das pessoas, e como é quais eram os agentes que foram acionados para sacramentar essa criminalização, enfim, né? Pensar um novo regime de funcionamento social, a mudança de hábitos que ela implicava, e eram muitas as mudanças necessárias naquele momento, em função dessa criminalização. E fui até 1945. Aqui eu fugi um pouco do recorte por dentro do tema, né? E peguei esse marco de 1945, que era o final da Guerra às Drogas, e era também o final do regime do governo de Getúlio Vargas, que teve uma ação específica no campo da consolidação da criminalização das drogas, né? Da aceitação social, né? Da consolidação da aceitação social da criminalização das drogas. Em 2002, eu comecei a dar aula na UERJ, né? Em 92, eu já dava aula de História no ensino básico, em São Paulo. Em 94, eu passei no concurso do Rio de Janeiro, né, para professora de Estado, no Brizolão. E em 2002, eu comecei como professora substituta na UERJ. E aí, né, no campo da pedagogia e lá nas ciências da educação, eu fui tomando pé de que havia uma produção muito pequena sobre o tema das drogas, ligada, né, ao campo da educação, né, e o que havia estava ligado ao campo da saúde, né, basicamente relacionado às ciências naturais. Então, esse material trazia para mim, né, essa primeira investigação que eu fiz, ela trazia para mim a dificuldade de trabalhar com o tema no ambiente escolar e de falar dele no campo no resto da sociedade, né, como um todo. A dificuldade de falar com os jovens, né, sobre o tema, mesmo que esse tema fosse extremamente popular entre eles. Em 2006, eu comecei uma eletiva sobre drogas, né, já professora efetiva da UERJ, eu comecei uma eletiva sobre drogas na educação, lá na Faculdade de Educação, que atingia não só os alunos a ideia era que ela atingisse não só os alunos da pedagogia, mas também os alunos das licenciaturas, né? A Faculdade de Educação recebe os alunos das licenciaturas dos outros cursos da universidade, e ao trabalhar nessa disciplina que eu montei para esse curso, então eu comecei a ter um contato mais direto com essa produção, pensando sempre como aproveitar isso no campo da educação, né? E aí eu fui parar nos materiais didáticos e paradidáticos que falavam sobre drogas. E aí o meu foco, ele vai se alterar um pouco, né? Porque então o meu objeto deixa de ser propriamente a droga, mas passa a ser o material didático e paradidático que fala sobre droga. E aí, nesse domínio, né, de que eu tenho que trabalhar com esse material didático, eu tenho que pensar que esse material didático, ele é resultado de uma política pública que está pensando práticas de usos coletivos e sociais, de formas de injunção da sociedade, formação das pessoas para a sociedade, né, uma estratégia de governamentalidade, como diria Foucault, né?
E também eu tenho que pensar no sentido de um mercado editorial, né, que, no sentido que fala o Chartier, né, estaria pensando aí a formação de leitores. Então, e tudo isso eu vou me orientar, eu estaria orientada, né, estou orientada pela ideia de produção de sentidos e significados das drogas, né? Então, que produção de sentidos as drogas produzem, né? Como que as pessoas se mobilizam para pensar, que valores ela rola, né? E como é que isso se difunde no espaço social. E como que isso é matizado, tanto do ponto de vista sincrônico, né, do ponto de vista dos diferentes espaços sociais ocupados por diferentes atores sociais, por diferentes grupos sociais, quanto como isso é passado diacronicamente, de época a época, como é que esses significados eles vão sendo alterados, né? E nessa alteração de significados com relação às drogas, às suas representações, aos seus usuários, às práticas de uso, aos valores que ela abarca, né? Como é que isso tudo acomoda novos sujeitos sociais e sanciona ou não novas práticas e novas formas de viver, né, em sociedade. Então, isso me levou a uma exploração maior de um elemento, desse objeto novo que eu tinha em mãos, que era o livro didático. Eu tinha que entender um pouco o que era esse objeto, né? É no interior do livro didático, nos conteúdos sobre drogas, que há como que está o meu objeto último, mas o que salta aos olhos, né, o objeto primeiro que eu tenho que me guiar é o livro didático. Então, eu fui procurar um pouco, né, com a Circe Bittencourt, gente, está faltando o N aqui, tá, a ideia de origem desse livro didático, né? Então ela vai me remeter lá às discussões do século XIX, no Brasil Império, né, pensando o livro já vinculado a uma estrutura de poder, como uma forma de controle estatal, né, a articulação que ocorre entre a produção de um material didático e o sistema educacional estabelecido pelo Estado, né, que vai distinguir essa produção de material de livro, né, de livro didático das outras produções editoriais, né, do mercado editorial que tem a sua particularidade. O livro didático, então, é como fundamental à formação dos professores, é assim que ele não nasce como um objeto de estudante, ele nasce como objeto para a formação dos professores, né? E, nesse sentido, ele tinha duas vertentes, né? O livro da disciplina, propriamente dita, e o livro de leitura, o que hoje a gente poderia traduzir como livro paradidático. Ao lado dessa preocupação, né, pensar também, a Circe Bittencourt nos ajuda a pensar um pouco como é que ocorrem, né, os subsídios técnicos para a construção desse livro didático, né, toda a tecnologia que envolve a produção de um livro, a formação de um mercado editorial elaborado, as técnicas de produção de novos desenhos, de novas matrizes de fontes, de referência, de design. Então, isso tudo mostra uma especialização e um investimento muito grande nesse tipo de material, né? E que isso não tira a ênfase desse material no que diz respeito ao seu conteúdo moral, né? Que era imprescindível, né? Que sustentava, de fato, né? Você tem uma questão técnica, mas você tem uma questão teórica de fundo, né? Que matiza a produção desses livros e que orienta, né? Uma visão de que esses livros escolares, já naquela época, no século XIX, eles serviriam, então, para uniformizar o conteúdo de um projeto educativo para o país inteiro, né? Ou seja, ele era um dispositivo político ideológico para a formação espiritual dos sujeitos, sejam eles professores, sejam eles alunos, ou sejam eles pessoas que viviam ali, que estivessem interessadas em acessar esse material. Na continuidade, eu vou chegar ao Munakata, ao Kazumi Munakata, que vai aprofundando o debate da Circe Bittencourt
Ele vai falar sobre esses agentes que participam da formação do livro didático, né? E vai me situar mais naquilo que me interessa, que é o debate no século XX, né? Então, no debate do século XX, ele vai me colocar como é que esse mercado, que a Cícero Bittencourt já tinha falado, né, de uma técnica específica que já se aprimorava, ele vai me trazer, então, para as referências mais específicas ali em torno da década de 70, quando ocorre essa explosão da produção de material didático, né, como um negócio rentável. Então, é o livro didático como uma mercadoria, né, de material que, na década de 80, né, essa forma de produzir livro didático, pensando um mercado editorial, pensando uma clientela, né, que vai receber esse material, e tudo isso pago pelo Estado, né, essa construção orgânica entre mercado, Estado e escola, ela está consolidada, ela se consolida e vem até hoje, né? Então, ele mostra como é que isso ali ocorre ali por volta da década de 80, e os programas que vão acontecendo, né, destacadamente, a gente vai ver depois, né, um pouco mais desses programas, que vão dando suporte e cada vez maior embasamento para que essa estrutura se aprofunde. Vamos falar de porquê depois, né? Então, na modernização dessa editora, ele começa a falar sobre toda essa especialização aqui, né, do processo de produção de livros, né, do aparecimento do editor, do redator-chefe, dos autores, o projetista, o ilustrador, o fotógrafo, o leitor especialista, tal. Era uma empresa, era uma indústria, e o livro didático, o autor é uma peça nisso tudo, né? Então, cada um desses tem uma participação na forma de comunicar, na identidade do livro, na forma como o significado e sentidos, eles são acomodados no interior daquele projeto. E aí vem, né, ao longo de... Isso vai amadurecendo também, porque começam a surgir as críticas e tal, né? E os livros didáticos, eles alcançam, assim, uma importância tão grande que eles praticamente dominam. Eles passam a ser o carro-chefe das empresas editoras, né? De tal maneira que as outras linhas editoriais, romance, literatura infanto-juvenil, que eram também de um grande alcance, não significavam nada perto dos milhões, né, de exemplares que nas décadas de 80, 90 e 2000 alcançou esse mercado editorial. Então, é o livro didático como uma mercadoria. E aí, nesse sentido, o meu referencial teórico não pode deixar de abarcar o conceito de indústria cultural, né, do Adorno e do Horkheimer, né, pensando aí esse conjunto todo, né, esse conjunto enorme, né, de uma produção cultural, né, de como a cultura produzida no interior de uma determinada sociedade, ela vira mercadoria, né, ela vira bens culturais vendáveis, né? Então, essa mercadoria com valor de uso e com valor de troca, que se estende, né, que se expande ao mercado, ela está cercada por uma crítica em Adorno e Horkheimer, né, no sentido de uma crítica a uma racionalidade técnica, né, que visa a obtenção de lucro, como a gente viu lá atrás, né, toda aquela especialização, isso é importante para a gente pensar adiante, como é que esses recursos vão incidir, né, naquilo que a gente chama de protocolos de leitura, né, de como eles participam da produção de sentidos de um material didático, né. Então, e evidentemente que o outro conceito que decorre disso, então tudo isso é conceito dessa dupla, né, do Adorno e do Horkheimer, né, a indústria cultural, a razão instrumental, a padronização da cultura, a produção social do gosto, a massificação da cultura. Então, isso tudo me leva a pensar, né, nessas estratégias que o mercado usa, né, de como o livro é usado nessa estratégia mercadológica para produzir uma cultura de massa e disseminar um conhecimento de massa que vai, né, segundo Adorno e Horkheimer, né, vai passar, assim, por um empobrecimento geral da cultura, né, por uma retirada do espaço legítimo da arte, não vamos entrar nessa questão, mas, enfim, né, de um espaço de autenticidade, de uma produção original, né, porque a reprodutibilidade técnica,
ela esvazia um pouco esse sentido. Isso não é foco de uma questão central na produção do livro didático, que tem uma preocupação específica com a reprodução de saberes, com a distribuição de saberes, porque essa ideia de reprodução de saberes, ela é muito complicada no campo da educação. A gente sabe que toda vez que compartilhamos saberes, nós mudamos, né, nós alteramos os saberes, né, nós modificamos, nós construímos novos sentidos, novos saberes. Então, mas a questão que os autores colocam, ela é importante para a gente pensar os processos de massificação, porque na leitura deles não há escapatória para as pessoas, né? Então, a indústria essa massificação, essa indústria, né, essa cultura de massa, ela é esmagadora. Então, não haveria saída, ou a saída deles é uma saída burguesa, né, ou pela iniciativa individual, né, por uma alteração da capacidade de cada um produzir, né, o seu psiquismo, na sua autonomia individual, artifícios e mecanismos que pudessem livrá-los da massificação. É complicado. Para não entrar nesse ponto, né, para mostrar o limite exato de onde eu acompanho o Horkheimer e o Adorno, eu rebato, então, com o Bakhtin, porque aí eu uso, de uma maneira periférica, os conceitos do Adorno e do Horkheimer, e venho direto para isso que é, para mim, a base fundamental da pesquisa, com o Bakhtin, né, na produção desses sentidos, né? Então, pegando, evidentemente que a gente está trabalhando com texto, né? Então, o texto, ele é o registro dessa linguagem, né? É um certo registro da linguagem, repleto de enunciados, né? Então, assim, ele destaca a centralidade da linguagem na vida humana, mas ele não trabalha em filosofia, em marxismo e filosofia da linguagem, ele não vai trabalhar com essa linguagem marcada pela linguística, né? Ele não é Sursi, pensando os códigos estanques, não, ele pensa a língua viva, na dinâmica, né? O signo linguístico, como o signo, não é o signo linguístico, mas é o signo que produz enunciados e que produz sentidos à medida em que ele é falado, que ele é registrado. E aí vem o primeiro distanciamento com relação a Adorno e Horkheimer, porque na concepção de Bakhtin, esses signos linguísticos, eles nunca são produzidos no sujeito, né? O sujeito participa na interação social da produção desses signos. E nem no psiquismo dele, nem quando ele está lá sozinho pensando, o que ele está pensando é produto do pensamento dele. Aquilo ali são signos compartilhados, que ele já pegou de outros enunciados, e que mesmo sozinho, os outros, desses outros enunciados que ele viu, leu, registrou, está ali naquele momento com ele, esses outros eus estão participando daquele diálogo interior dele, né, dele com os outros, que estão ali presentes nos sentidos que tem cada um daqueles signos e cada um daqueles enunciados que estão com ele, de tal modo que a consciência, ela é por excelência social, e a interação social também. Então, bakhtinianamente, eu trabalho com a ideia de dialogismo, onde cada vez que esses signos, e eu estou trabalhando aqui com os signos, vou trabalhar, né? Nós vamos ver, os signos ligados, esses signos ligados às drogas, né? Então, a droga sendo um enunciado, né? Um signo dessa produção, e tudo que ela traz, o proibicionismo, a redução de danos, e, né, os psicoativos, os seus efeitos, pensando essa construção na dinâmica social, em interação com o ambiente, naquilo que a gente conhece, né? Os signos são produzidos na interação social, nessa cadeia enunciativa. Os significados, eles são reflexo desse contexto imediato, desse passado, de onde esse signo vem, e do que fazem aqueles falantes, né? Ou aqueles escreventes, né? Porque o signo verbal, ele é verbal, porque ele está no registro do ato de fala, mas o ato de fala se concretiza e é possível de ser registrado na escrita, né? A escrita é o desenho gráfico da fala,
Então, quando ele fala interação verbal, ele também está se referindo a esse texto. Então, é nesse dialogismo. E eu vou trabalhar esse dialogismo nessa dimensão, né, dos significados que chegam, que os sujeitos elaboram naquilo que eles recebem como material, daquilo que vem dos livros, e nessa interação, né, nessa dialética, onde todas essas questões, elas se cruzam, elas se debatem, elas se respondem, elas se contradizem, elas se corroboram, e nesse emaranhado, né, de significados, onde os participantes, é a língua viva, né? A língua não no sentido do signo linguístico, volto a falar, mas no sentido da produção de sentido, onde os atos de fala, né, que é ação social, né, que é forma de interação, que é forma de participação ativa, dão sentidos, geram significados que movem as pessoas e mobilizam todas as experiências humanas. Então, é nessa linha que eu vou trabalhar. Então, a pesquisa, ela teve duas... Gente, me diz depois quanto tempo eu tenho, tá? Só para eu não... porque tem muita coisa para falar. Então, a pesquisa tem duas etapas. Deixar. Oi? Pode deixar, pode usar o tempo que você precisar, tá? A gente está com 1h50, tá? Tá bom. Então, são duas etapas do atual projeto, né? A primeira etapa, que foi lá de 2018 a 2020, eram os materiais didáticos, pensando as abordagens, as linhas de ação, as finalidades, era mais um reconhecimento desse material como todo, né? Então, pensar onde os programas qual era o tipo de programa de ação, onde esse material era desenvolvido, né? Se era livro, se era jogos, tal, né? E aí operar um levantamento quantitativo, né? Pensando mesmo esse inventário, né? Para poder dar conta de entender do que eu estou falando. As finalidades, né, quem eles se dirigiam, como, o que eles pretendiam, o que eles fechavam, enfim, né, qual era o propósito. E aí a experiência vai me mostrando que eu tenho que fazer essa recuperação lá da década de 70, né, porque, como o Nakata falou mais atrás, na década de 70 que a produção de materiais didáticos, ela explode em função do cenário do regime militar, que censura, por um lado, toda a produção artística, literária, e por outro lado, ele também quer disseminar um certo modo de percepção de mundo, né? Ele quer ditar uma formação, né? Então, ele investe na produção de livros didáticos. E nós vamos chegar ao porquê que as drogas também começam ali, né? Esse processo de educação das drogas começam por ali. Então, eu queria entender quais eram os conteúdos, né, esses conteúdos necessários desse material didático, e eu vou chegar à conclusão de que existe ali, naquela proposta embrionária da década de 70, do século XX, o que eu vou chamar de currículo mínimo irredutível. Ele tem uma forma irredutível e vai modulando à medida que as décadas vão passando até agora. Então, aquilo ali foi o primeiro movimento desse projeto. No segundo movimento desse projeto, começou em 20, né, eu procuro entender um pouco essas tensões entre a política cultural, conhecimento científico e práticas de uso. Política cultural, aqui eu estou entendendo essa política do mercado editorial voltada para os livros didáticos, né, como uma proposta, né, de uma ação, como parte daquilo que como a Bárbara Freytag diz, que é parte da política social, né? É um tema pouco discutido, mas pensar a educação e a produção de livros como política social e deixar o mercado editorial de fora é não incorporar uma dimensão importante da política educacional, né? É relegá-la à lógica do mercado, né? As trocas de mercado sem que haja interferência do Estado. Mas dependendo do Estado, do que esse Estado quer e de como ele se orienta, isso não diz muita coisa também, é o que a gente vai ver com relação a esse momento de 70, né? Mas, enfim, é um pouco pensar essa articulação aí. Então, essa pesquisa, ela está projetada até 2000, esse estágio, né, até 2023, né, pensar um pouco essa produção de livros, essa política educacional e tudo mais, e investigar, problematizar os conhecimentos científicos presentes nos materiais didáticos, isso é fundamental, né? Que tipo de saberes são aqueles que estão ali, como é que eles chegam,
e investigar historicamente práticas de uso dessas substâncias, né, procurando encontrar as lógicas culturais que engendravam com o conjunto das demais práticas do grupo e da sociedade, para pensar se isso tem alguma correspondência com o tipo de representação que isso tem no campo dos conteúdos, né, no que diz respeito aos conteúdos, né. Práticas de uso são fundamentais, é um campo que diz respeito aos estudos das ciências humanas, né. Os rituais religiosos, as práticas de entretenimento, as experiências medicamentosas, embora isso tenha interface com a ciência natural, tem muito das pesquisas da área de ciências humanas, notadamente a antropologia e a história, mais recentemente, né? A sociologia menos. E esses são saberes que, de certo modo, eles têm certa dificuldade para entrar nesse rol de conteúdos que tem sido privilegiado com relação às drogas, né, nos livros, nos materiais didáticos e paradidáticos. Então, chegando agora àquele ponto onde eu vou recuperar um pouco essas políticas governamentais para livros didáticos, então a gente já tinha entendido lá com a Circe Bittencourt que, do ponto de vista do Estado, políticas de livros didáticos, isso existe desde o século XIX, mas é efetivamente no século XX que as agências específicas, né, governamentais são criadas para essa finalidade. Então, a gente tem ali, desde o governo Vargas, uma movimentação em torno da produção do livro didático, é um momento específico também, então, assim, pensando no conjunto século XX, a gente tem dois momentos importantes da produção de livros didáticos, que é exatamente as duas ditaduras, né? O Estado Novo de Vargas e o regime, a ditadura militar, né, de 64, são os dois momentos em que a produção de livro didático ele é mais vigiada, o seu conteúdo é mais controlado, há uma diligência específica, né, para os investimentos nessa área, e no que diz respeito à década de 70, esse investimento é enorme, especialmente no que diz respeito à construção de comissões para livros didáticos e tal, com a participação já das agências internacionais, né? Então, ali você já começa a ter uma mobilização que vai se intensificar na década de 90, nos anos 2000, em função das premissas lá do Consenso de Washington, né, de 92, que vão gerar, então, as diretrizes educacionais para o mundo em desenvolvimento, né, lá em torno de 92, onde os preceitos neoliberais encarnam, né, como propostas para a educação nesses países e nós entre eles, né. Mas aqui a gente já tem uma coisa embrionária dessa proposta, né, e a gente vê isso nessa profusão, né, de agências reguladoras criadas pelo governo do regime militar para controlar essa produção de livro didático, né, que vai desde o financiamento, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quer dizer, vamos procurar dinheiro para produzir, o Instituto Nacional do Livro, né, que fica especificamente ali voltado para definir qual vai ser, como, para quem, né, ensino médio, né, primeiro grau, segundo grau, quem vai receber, como, a Fundação Nacional do Material Escolar, FENAME, né, que vai fazer essa distribuição, e outras, né, a assistência ao estudante, a FAI, que vai gerar os programas depois de livros, de distribuição, vai ser ampliada para distribuição de livros, né, o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, e depois, né, o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, do escolar e do professor, né, que tem comissões próprias, ligados, efetivamente, são livros comprados pelo governo, distribuídos para as escolas, com altíssimo investimento, que envolve, enfim, uma montanha de interesses, né, financeiros, políticos, ideológicos, enfim. Bom, então, o cenário para a educação e para a valorização do livro didático como uma peça importante no processo formativo está colocado. Como é que a droga entra como um elemento-chave no conteúdo dessa formação, né, no currículo que vai pensar, nos currículos que estão sendo formados, não estão sendo... estão virando compêndio nesse momento, que é a questão. E aí a gente vai agora por dentro do tema das drogas, pegando os marcos
específico, né, da trajetória de criminalização das drogas no século XX, para poder pensar esses marcos regulatórios e como é que a gente chega à educação. Então, quando a gente diz que o proibicionismo no Brasil começa em 1921, proibicionismo quer dizer que aquela ação, aquilo ali, virou alvo da justiça, da polícia, né? Virou crime. Então, é da alçada, tanto da polícia quanto da justiça. E não só aqui no Brasil, mas vários países, a criminalização se caracterizou por esse mesmo expediente. À medida que o século XX vai avançando, outras questões vão sendo arroladas, especialmente de discussões diversas, né? Desenvolvimento de novos medicamentos, descobertas de outras coisas, matização com relação aos efeitos, descobertas, modificação, né, da alteração naquelas verdades instituídas até então com relação aos efeitos de determinadas substâncias que geravam violência, criminalidade, loucura e tudo mais, até que chega um momento em que a ONU, em 1961, ela decreta que a questão das drogas não é mais uma questão de polícia, ela é uma questão de saúde pública. Havia um cenário mundial de aumento de consumo de substâncias psicoativas, né, dessas drogas criminalizadas muito grande, e havia também, naquele momento, a entrada, na década de 50, dos primeiros remédios psicotrópicos, né, dos primeiros remédios de uso psiquiátrico, especificamente de uso psiquiátrico. E se essa lógica, então precisava matizar o discurso para que essa droga de uso clínico da psiquiatria, para que ela pudesse entrar se esgueirando um pouco dessa referência, né, para não caber aí nessa dimensão da definição de droga naquele momento, né. Então, quando ela passa a ser um caso de saúde pública, é porque ela está incorporando ali uma ideia de doença, né, uma ideia de mal-estar, né, de preservação da qualidade de vida, enfim, né, ela ganha alguns matizes. Mas sobretudo, porque na década de 50 e na década de 60, a gente tem um movimento crescente de jovens no mundo ocidental, sobretudo, né, que é o movimento da contracultura, né, começa com a geração beatnik e entra na contracultura hippie dos anos 60, e que eram nichos culturais onde a droga, ela tinha uma representação muito específica, né. Não à toa a gente vê, né, Foucault ali na década de 60, né, falando sobre, né, os regimes disciplinares da sociedade, a gente vê o Goffman falando das instituições totais, o Illich falando sobre os processos de desescolarização, né, desinstitucionalização da sociedade, Bourdieu falando da reprodução, o Althusser falando sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Então, tem uma lógica ali que é a de pensar os regimes de alteração, as experiências que criam, né, determinados regulamentos, né, regulamento no sentido da prática social, né, não é regulamentado no sentido legal, mas que criam determinadas práticas sociais de experiências de psicoativos que acabam fugindo um pouco a essa sociedade disciplinar, né? Então, no contexto da contrarreforma, da contracultura, no contexto da geração beatnik, a droga, ela aparece como alguma coisa que deixa escapar, né, do controle da mente, né, da disciplinaridade, né, do biopoder, né, dos dispositivos de biopoder. A droga, ela aparece como alguma coisa que te dá uma percepção diferente do mundo, e não é novidade, né? Se a gente na verdade, é um resgate de como foi a recepção a essas substâncias no século XIX, né? Quando ali no experimento no auge das experimentações tecnológicas do século XIX, sobretudo no final do século XIX, o gramofone, o telefone, a eletricidade, o elevador, o automóvel,
o avião, tudo isso sinalizava para uma alteração na percepção da realidade, né? E eram alterações na percepção da realidade que todo mundo tinha que se acostumar. E não à toa, né, naquele contexto, imagina a experiência de andar num automóvel a 60 km por hora no início do século XX. É uma vertigem, né, como dizia lá o João do Rio, né, a cidade vertiginosa, né, o urbanismo com essa prática de alteração de percepção, né, que dava vertigem, né, o elevador, né, enfim, os neões da rua, a iluminação à noite que ofuscava. Então, todas essas experiências, no século XIX, muitos historiadores falam que é inerente à construção do mundo moderno, né, e das necessidades de velocidade, de urgência, né, de reconfiguração do tempo e espaço, que as drogas que alteram o estado de consciência, elas deram uma contribuição para a reconfiguração desse mundo, né, para conceituar a reconfiguração desse mundo. E isso estava sendo retomado por várias pessoas, vários grupos ali nos anos 60. Muito bem, então, isso chega no Brasil. Então, tem aqui, né, em 70, a Organização das Nações Unidas, a Unesco, né, ela vai, então, convocar vários especialistas para pensar especificamente uma ação para a educação. Então, começam as políticas de prevenção, né? Então, a saúde trabalha na linha preventiva, né, o sanitarismo, né, o higienismo, então, são sempre essas políticas de prevenção. Então, a Unesco, corroborando com as decisões com a decisão da ONU de 61, ela começa já nesse comecinho dos anos 70 a pensar, então, formas de tornar isso, né, essa determinação de que a saúde pública é o foco agora e não mais a criminalização, pensar, então, em políticas de prevenção, né, prevenção no sentido mesmo da evitação, né, de vamos tentar evitar que as pessoas usem drogas, né, como que a gente faz isso? E aí o campo da educação aparece como campo privilegiado, né? Não é a primeira vez, a saúde sempre lança a mão do espaço educacional para efetivar algumas de suas políticas, né? Quando eu era jovem, criança, na escola básica, eu fui vacinada na escola básica, então tinham campanhas de vacinação na escola básica. No início do século, tinham a puericultura, a prática da puericultura, ela acontecia no interior das escolas, os médicos iam lá, os pediatras iam lá para pesar, medir, para ver a relação desenvolvimento, para dizer, está desnutrida, não está, precisam disso, daquilo. A política de merenda escolar nasce um pouco devedora, né, dessas propostas de encaminhamento de interferência da saúde na educação. Então, começa ali efetivamente, então está aberto o caminho para que a educação possa trabalhar com o tema das drogas no interior do seu currículo, né? E aí vem uma série de questões, né? Leis específicas pensando a segurança nacional, a ordem pública, não sei mais o quê, né? Nessa lei de 71, o Ministério da Educação vai regulamentar as ações que são necessárias no âmbito da educação, então a coisa já, né, no âmbito das escolas, a coisa já está bem, né, desenvolvida, a coisa vai crescendo. Nesse mesmo relatório do artigo, os artigos, são 27 artigos, 9 deles é dedicado ao campo da educação, você vê que o foco é pensar mesmo a educação, e isso vai reverberar depois, né? Então, a ideia é reverter os malefícios do uso de substâncias, né, entorpecentes, e aqui tem a questão mais importante, né, cursos para os educadores de estabelecimentos de ensino e prepará-los para o combate no âmbito da educação escolar ao tráfico e uso indevido de substâncias psicoativas. Mas eu não achei aqui o que eu queria, bom, deve estar no próximo. Bom, em 76 a gente tem a lei de drogas. Oi? Deixa eu só ser indelicado. É porque já são 14 horas, né? Eu acho que a gente vai até as 14h30 pela programação com os estudantes. Eu vou correr um pouco. Vou correr um pouco.
Obrigado. Nada. Então, aqui a gente tem o mais importante daqui, né, que são os programas de cursos de professores, essa lei, a lei de drogas, que é a mais draconiana das leis de drogas, então ela vai reforçar essa presença, né, das medidas de prevenção às drogas no campo da educação, né? E aqui vem o ponto fundamental dessa lei para a gente, né, para o campo da educação, é o esclarecimento sobre a natureza e efeito das drogas, das substâncias entorpecentes. A lei que vem depois, substituindo essa, a de 2006, ela não altera isso aqui, né, como orientação, né, esclarecimento sobre a natureza e efeitos das substâncias entorpecentes, e isso vai ter efeito direto no material didático. Bom, daí a gente tem, a primeira questão que é importante é pensar essa incidência da saúde, né, pensar que nessa linha a gente tem a saúde, que promove, que faz as suas políticas de promoção de saúde, e parte delas é no interior da escola. Bom, aqui a gente tem o primeiro livro, então meu objeto é livro didático. Agora que eu já meio que configurei o cenário todo, eu vou passar um pouco a análise dos livros que eu já trabalhei. Esse aqui é o primeiro livro didático do programa de saúde, dentro dessa linha, né, de saúde nas escolas, conforme estava determinado lá pelas leis e tudo mais. Esse livro é de 75 e ele foi proibido, né? Embora ele siga aqui, né, o tipo de drogas, que tipo de drogas existe, ou seja, ele está fazendo uma classificação das drogas, né, ele está mostrando uma classificação bem, que hoje já nem mais é assim, mas a maneira como ele organiza o seu sumário, né, a maneira como ele organiza as questões, elas são desautorizadas pelo governo da ditadura militar, né? Então, aceita um alcaloidezinho, tomar um café faz mal, esse café contém alcaloide porque sua venda não é proibida, então ela estendia uma discussão sobre o que era, embora ela não faça uma discussão sobre a definição da droga, ela estende, né, para uma discussão sobre essas representações, né, do que é droga e do que não é. Então, isso aqui foi desautorizado, o livro é publicado anos depois, do mesmo jeito, né. E veja, apesar dos títulos provocativos, né, que promoviam até uma certa discussão, no interior dos seus argumentos, a autora é bem conservadora, né, ela é bem apostando mesmo na linha proibicionista. Bom, aqui a gente tem os livros, o catálogo primeiro, né, que eu já levantei já faz um tempo, dos materiais paradidáticos não ficcionais, né? Esses aqui seriam, então, você vê que a profusão, né, a quantidade de livros vai crescendo à medida que o tempo vai passando, né, então você vai tendo um acúmulo maior de livros produzidos, né, e em que pese a mudança da lei, né, nesse tempo todo, o conteúdo deles é praticamente inalterado. Isso é uma coisa que a Circe Bittencourt também tinha falado, e o Munakata também, né? Livros novos com conteúdos antigos, né? Inclusive, os novos conhecimentos científicos, porque ao longo desse período muita coisa se descobre sobre as drogas, novos conhecimentos são produzidos, enfim, uma infinidade de outras coisas, e boa parte deles não agrega esses saberes, né? Tem uma matização que a gente vai ver um pouco mais adiante, mas em suma os sumários. Eu estou tomando os sumários como um elemento de discussão, de discursividade, né? Tem um caráter discursivo ali, né? Então, se eu pego os sumários como discurso, eu vejo que na maioria desses aqui, eu pego um pouco de cada década, né, para poder... Aqui no final eu já pego vários, mas enfim, pego um desses aqui, e eu vejo que eles começam exatamente da lei de 71, né? Eles começam lá, aqui faz todo sentido, né? Efeito das drogas no organismo, classificação das drogas, não é? Efeitos e danos ao organismo. Então, esse sumário aqui, eu não sei se dá para ver, eu acho que não, mas é isso, né? Então, ele já começa falando o que é droga, né? Ele já começa falando maconha, ópio, não sei o quê. Ele não faz uma discussão prévia, ele já entra na definição daquela droga ali, né? Então, maconha é uma droga, não sei o que lá, e a mesma coisa aqui.
O Márcio Bom Tempo, ele vai falar especificamente da maconha e vai matizar algumas questões, né? Ele vai tentar não andar muito na linha proibicionista, ele vai fazer um debate especificamente com essa produção, que vem um pouco antes, mas apesar da 4ª edição dessa aqui mostrar um certo fôlego, essa obra não alcança muita coisa, não. Esse daqui é um dos mais lidos, né, do professor Carline, da esposa dele, a Jandira Mazur, e a primeira edição é de 89, e ele vai longe, vai até 2004, porque ele começa com um debate, né, repreender ou legalizar, né, reprimir ou legalizar. Então, ele dá uma certa matização, mas depois ele cai na classificação, no sistema classificatório. Droga é isso, droga é aquilo. Esse aqui também, nos anos 90, né, esse Doces Venenos, ele vem com uma proposta interessante de mesclar um pouco de historinha ficcional com dado científico, mas ele segue o currículo, né, ele segue o fluxo Mas ele traz uma proposta interessante, o título dele, né, Doces Venenos, né, já colocando as contradições que existem no interior. Então, aqui a gente tem uma matização de significado também, né, aqui você vê subsídios para uma discussão, para alimentar uma conversa, e aqui a apresentação de uma contradição. Aqui você tem o Ronaldo Laranjeira, ele é muito mais conservador, então ele é um daqueles proibicionistas ferrenhos, né? Então ele já chega, droga, maconha, cocaína e crack, já fechou questão, né? Droga é isso, acabou. Né? Da mesma maneira o Wilson Paulino, né? Drogas psicoativas, e aí já começa drogas depressoras, drogas estimulantes, drogas alucinógenas, também já chega no sistema classificatório e fica nisso, né? Esses aqui ficam nisso. O destaque da produção dessa época fica por conta desses 2 livros que eu achei profundamente interessantes. Esse aqui é um livro para criança bem pequena. Ele tem uma linguagem muito marcada para criança, assim, do início do ciclo, do segundo ciclo do fundamental, que era um debate também, né, para onde né, a partir de que idade que você começa a falar sobre drogas, né, e aqui você tem, mesmo ele sendo, né, colocando aqui dados sobre a história das drogas, um pouco de história, né, liberdade, né, uso de drogas, de liberdade a poder decidir e tal, ele também continua aqui o sistema classificatório, né, embora ele faça uma diferença entre uso, abuso e dependência, o que a gente não vê nos outros, né? O uso é igual a dependência, o uso é igual a abuso. E aqui, ele vai novamente lá para o sistema classificatório, né? As principais drogas psicotrópicas, então, alucinógenas, depressoras, não sei mais o quê. Esse daqui também é uma proposta interessante, que é um outro material que é do Ministério da Educação com o governo de São Paulo, né? Ele propõe algumas discussões interessantes. Esse livro é bem bacaninha, né? Então, a gente fecha e inaugura o século XXI com 2 propostas que eu trouxe aqui, né? 2 propostas bem que tentam romper, né, com esse ciclo de conteúdo baseado no efeito, no sistema classificatório, nos danos ao organismo, pensando um pouco mais dos conteúdos das ciências humanas, das ciências comportamentais, embora elas sempre estejam presentes. Bom, nesse material, então, eu chego a uma constante, né? Eu percebo que existe um conteúdo constante, que eu vou chamar de currículo mínimo, até onde eu vejo, é um currículo mínimo irredutível, ele tem tudo quanto é livro, e ele está calcado no sistema de classificação das drogas, né? Então, ele usa lá o critério da origem do estatuto jurídico e do sistema e da ação do sistema nervoso central, os efeitos da droga no organismo e os danos à saúde e à vida social. Bom, esse currículo aqui, né, o que eu depreendo desse currículo mínimo? Eu depreendo que, dialogicamente, ele se constitui como uma espécie de resposta, como eu falei, né, daquela coisa de colocar na diacronia certos discursos em relação a outros, né? Então, se eu comparo esse currículo mínimo com as concepções de mundo da contracultura dos anos 60, da geração beatnik, do movimento hippie, que tinham lá as drogas como, né, transcendência, abertura para um mundo, né, visionárias, a droga como
elemento de não subordinação a uma sociedade disciplinar e tudo mais, e a maconha como uma droga natural, né, que não faz mal, não sei mais o quê, eu encontro nesse sistema classificatório aqui, nessa maneira de conduzir um certo tipo de conteúdo, uma resposta direta àquelas premissas, né, naquele discurso da geração da contracultura. Então, a ideia de que a droga abre as portas da percepção, te leva para uma sociedade, para uma compreensão da sociedade, né, que de rompimento com certos propostas de subordinação, eles vão dizer, olha, não se engane, a droga, ela é classificada por sua origem, ela é natural ou sintética, não importa se ela é natural, ela é droga, e ela vai fazer mal do mesmo jeito, né? Não importa o estatuto jurídico dela, se ela é legal ou ilegal, ela é droga, né? Então, a cigarro é uma droga legal, não tem problema fumar, né? Eu bebo, mas beber é uma droga legal, que mal tem. Então, a ação no sistema nervoso central, né? Não pense que você está tendo aí uma experiência de, né, transcendência. Não, meu querido, a droga, ela é depressora, ela age deprimindo. Tudo que você acha que está acontecendo aí na sua cabeça, nada mais é do que isso aqui, olha. É a droga deprimindo, ou, dependendo da droga, é ela estimulando, ou é ela perturbando a sua cabeça. Não tem nada de mundo, visionário, falta de percepção, nada disso, né? E assim, você não vai levar uma vida, né? Você não está livre, né? Você não vai criar uma sociedade alternativa, nem nada disso, porque os efeitos da droga no organismo, eles são cruéis, e aí vamos arrolar quais são, né? E os danos à saúde e à vida social, né? Então, o que você chama aí de uma visão do mundo, né? Esse mundo aí, toda essa visão, nada mais é do que o efeito da droga no organismo, né? Então, não tem nada a ver com isso que você está falando. Então, tem uma coisa aqui de pensar uma resposta, né, esse conteúdo como uma resposta a uma compreensão de mundo que naquele momento era uma força, né, de contraposição, né, ao mainstream, onde estava lá, né, o Estatuto da Criminalização das Drogas né, do mainstream, né, o Nixon decreta a guerra às drogas, que é um aumento, uma exacerbação da política de criminalização, né? Uma guerra às drogas. Então, você tem um movimento de criminalização. Em 71, você tem a guerra às drogas, que é um recrudescimento ainda desse negócio, né? O que eu tiro também? Que, ao não mencionar esses conteúdos na lei de 2006, eles permanecem, né? Ele dá o sinal verde para que esses conteúdos permaneçam. A chegada das propostas preventivas pautada na redução de danos, embora flexibilize um pouco esse conteúdo, não exclui, ele permanece aí até hoje, né? Os novos conhecimentos não são com muita dificuldade assimilados. Os conhecimentos das ciências humanas, eles não chegam, né? Raramente, só por uma coisinha ou outra, a gente viu ali no livro, a história da droga, muito mais como curiosidade do que como alguma coisa que pudesse engendrar uma discussão, ou um conteúdo que pudesse balizar, né, uma estratégia, uma reflexão sobre formas de vida, modos de uso, práticas de uso mesmo dessas substâncias no mundo, então isso não tem, né? E a educação, ela é vista nesse material que está pautado nesse conhecimento das ciências naturais, ela é vista em sua grande maioria, como ela tem uma função instrumental, né? Então, como eles estão balizados por essa questão da saúde, né? Ela está ali só para requisitar metodologias, mas ela realmente não fomenta a discussão, ela não está participando de uma proposta formativa, a não ser nessa visão formativa em que educação e droga, educação e saúde convergem no sentido de uma qualidade de vida, de uma experiência de bem-estar, né, de uma formação crítica, né? A saúde tem essa elaboração também, né? Se você pega saúde coletiva, saúde higienista, sanitarista, ela também trabalha com essa perspectiva. Gente, olha, eu vou acelerando. Bom, então, aqui são os ficcionais. Entre os ficcionais da década de 70, eu destacaria esse aqui. E aqui a gente tem
Oi. Só deixa eu te incomodar, porque a Pri está mostrando aí na coisa, você não está vendo, né? Eu acho que ela não se deu conta disso. Faltam 15 minutos, porque os alunos têm aulas 2h30, né? Tá Não, certo. agora só faltam 8. 8 minutos. Faltam 8 quantos? minutos? 8 minutos. Se você Isso, puder, 8 minutos. não sei, desculpa, porque para eles ainda poderem... Ela de falou repente, que tinha todo o tempo do mundo, eu estou falando. Bom, Não, você tem porque tem um grupo que não vai sair, mas os alunos do PEC vão sair daqui a 8 minutos. bom, então deixa eu fechar para os alunos do PEC, então. Então, aqui, sobre os livros ficcionais, eu entendo que há em cada década uma espécie de marco de livro que na minha concepção, né, gente, assim, que provoca um ponto de inflexão nos debates sobre drogas. E esse ponto de inflexão, ele cria um novo sentido, né? Ele é gerador de novos significados, e a partir daquilo ali, novos arranjos, né, discursivos são feitos, novas práticas se desenvolvem a partir desses novos sentidos que são gerados. Então, na década de 70, no momento em que a educação está sendo convocada para isso tudo, esse livro aqui é o disparador, né? O nome dele é O Estudante. Então, é o alvo mesmo, né? Ele sintetiza toda uma proposta. Não vai dar para desenvolver o livro, o aspecto dele, nem a relação dos outros, mas enfim, né? Na década de 80, o livro que vai sintetizar uma outra inflexão, né? Um outro ponto de inflexão e mudança nos significados da droga é o Droga da Obediência, porque aí ele rompe, teoricamente, ele rompe com toda a proposta, com tudo aquilo que o currículo mínimo tenta dizer à contracultura sem alcançar êxito, né? Porque ele vai dizer, olha, que a droga da obediência, ele sintetiza, né, metaforicamente, ele diz que a droga, olha as camadas de sentido que tem aí, né? A droga é uma droga que coloca na obediência, né? A droga, ela submete, ela escraviza, ela na verdade, não promete a liberdade, a autonomia, nada. E esse é um livro muito interessante, porque ele começa exatamente com um grupo de alunos que desvenda enigmas, ou seja, eles usam o raciocínio, né, para desvendar enigmas, para resolver situações difíceis e tudo mais. É um livro que não vai dar para desenvolver, mas, enfim, ele tem um elenco de questões que dão o ponto do debate na década de 80, que é o debate da democratização, da liberdade de opinião, da liberdade de expressão. Então, ele vem nesse bojo, né, de uma nova postura, né, social. Então, nem a droga da obediência, nem aquele tipo de atitude responsiva com relação ao mainstream, né, de uma percepção e tal, nem aquilo é necessário agora, né, porque nós vivemos numa ambiência onde a gente pode compartilhar essa experiência de modo coletivo numa outra atmosfera, né, numa outra forma de vida, né, de vida compartilhada. Em 91, a gente tem aqui a abertura para o debate, né, tal, que é o Doces Venenos, não vai dar para desenvolver, fechando o século, praticamente, essa vida de droga, que propõe uma outra inflexão, né, e aí tem a ver com os debates dos anos 80, né, do crescimento, dos anos 90, né, aquela tomada da guerra às drogas na cidade do Rio de Janeiro, aquela violência horrorosa, a classe média se envolvendo, as garotas da classe média se envolvendo com os meninos, né, os bandidos da favela. Então, aqui é um outro ponto de inflexão, tem muito a ver com... Tem uma alegoria meio Christiane F., mas não é exatamente, não vou poder desenvolver aqui, mas enfim. Esse é outro também que propõe... Aqui a gente já tem, como naqueles livros anteriores lá que eu destaquei, a gente tem aqui uma marca forte da proposta das competências, né, socioemocionais, que vem direto das políticas neoliberais, né, numa releitura. O tema droga ele começa a ser diluído entre outras competências, né? Não tem mais, a gente começa a perder aqui aquela ideia de um livro específico para falar de drogas, mas você foca agora no comportamento, nas emoções, e aí você fala de sexualidade, você fala de violência, você fala de iniciação sexual, gravidez na adolescência, e drogas também. Então, é um outro ponto de inflexão aqui, né? Então você vê que aqui a polifonia de significados com relação à droga, ele começa realmente, né, a pulular.
né? São vários discursos que começam a aparecer, né? E nessa interação, esse conteúdo, aquele conteúdo mínimo, né? Aquele currículo mínimo, ele vai flexibilizar para novas narrativas, mas não vai perder o seu pontinho do irredutível lá, né? O seu ponto focal. E esse aqui esse começo de século XX, né? A era da informação, tudo sobre drogas, né? Drogas, mitos e verdades, uma promessa de que todas as informações estão disponíveis, né? Qual é o problema? Tudo sobre drogas, conversando, uma postura aberta de recepção, né? Calorosa, e o conteúdo deles é praticamente o mesmo, rapidamente, né? Bom, vou pular isso aqui. Essa aqui é a produção do governo, que também vale a pena, né? O governo brasileiro de 2000 a 2014, mais ou menos, que foi a última edição do PRODEQ, que era o curso para formação de professores, tem uma produção significativa, que casava com o PCN, que eu não coloquei aqui, porque eu não tive tempo de botar as leis recentes. Esse é um livro que a secretaria, é um gibi que a secretaria adota também, dá uma discussão interessante aqui, porque ele fica meio caminho da redução de danos e do proibicionismo, é uma marca também desses trabalhos, né? Nem lá nem cá, um pouco de cada um, o que dá esse negócio da contradição, né? De defender uma coisa, mas apostar em outra, né? Uma coisa mais difusa. Esse aqui é uma política louca, não vou poder entrar, e vou fechar, né? Vou fechar aqui, né? É o sistema de classificação, né? Então, tem essa classificação, sistema de descrição dos efeitos, a proposta que vai pela via única da abstinência, no caso de alguns livros, né? Associação entre consumo de drogas, violência, criminalidade, desorganização familiar e social, instabilidade emocional e psíquica, né? Especialmente nessa linha proibicionista, que é o que está aqui, né? Abordagem proibicionista. Então, entre os livros que adotam uma abordagem proibicionista, isso aqui não devia estar aqui, não, que adotam uma abordagem proibicionista, a gente tem a prevenção pela via única da abstinência, associação entre o consumo de drogas com violência e tudo aquilo que está ali em cima, e mais uma correspondência entre autoestima, autoconhecimento, autopreservação com capacidade de resistir às drogas, colocando seus consumidores que apresentam uso problemático ou indevido de drogas como fracos, covardes ou incapazes. Isso aqui é dentro da abordagem proibicionista, os livros, né? Dentro daqueles livros que adotam uma perspectiva da redução de danos, a gente tem um investimento maior na definição das drogas, portanto, uma problematização do conceito, né, uma provocação com relação a uma reflexão, né, mais abrangente com relação aos sentidos dessas substâncias, o que são, né, e tudo mais, uma compreensão do percurso histórico e socioantropológico das drogas, né, o que leva a gente a pensar em formas diferentes de uso, né, e tudo mais, né, em relações diferentes do homem com as drogas, um investimento maior no desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais, ninguém é perfeito, as drogas como tomadas de decisões, né, protetivas para si e para os outros, né? Então, aquela coisa de que centrada no indivíduo, né? Redução de danos, mas é isso, né? Autonomia do indivíduo. Poucos resvalam para a espécie, para uma construção de que o aparato institucional também precisa estar respaldando, né? A saúde, o sistema de saúde, a educação, enfim, né? Os meios de comunicação, a informação que você quer divulgada. 8, né, o desenvolvimento de uma sensibilidade analítico-reflexiva para compreender os problemas, né, relativos às drogas na sociedade contemporânea. E aí, a guisa de conclusão, sem querer fechar, né, os novos conhecimentos produzidos no campo científico são... Os novos conhecimentos, eles são igualmente apropriados, tanto por quem trabalha com proibicionismo e com redução de dano, que dá uma confusão enorme, porque eles usam o mesmo fato, o mesmo dado, para justificar coisas absolutamente diferentes, eles explicam, interpretam de modo diferente, mas o que importa é que ela é baseada, né, que todas essas informações, eles se justificam, dizendo que elas são baseadas em evidência, isso foi o mote da discussão entre redutores de danos e proibicionistas até bem pouco tempo, né, agora mais não, porque, enfim, né, a não ciência imperou, então, praticamente, redutores de danos e proibicionistas não tem mais como usar a ciência, não tem mais isso.
Os livros antigos, eles continuam sendo reeditados, é o caso do Estudante, né? E são difundidos pelo Brasil inteiro, a despeito daquilo que eles pregam, dos conceitos que eles trazem, já estarem defasados. A ciência da educação e a pedagogia permanecem com função instrumental, nesses, né, em que pese serem materiais didáticos e tal, há um subaproveitamento desses conhecimentos específicos do campo da educação como produtora de conhecimento, educação como aquela que também pode fazer pesquisas sobre drogas, né, porque aí é a antropologia, é a história, a educação faz o quê? Ela dá cursos para professores, né? Ela elabora material didático, mas ela efetivamente não produz material, né? Ela não produz conhecimento. Há pouca discussão sobre isso, no campo das drogas, né? Modulação de sentidos do enunciado droga, né, que não alcança parcela significativa da população, e essa discussão sobre a entrada da definição do conceito de droga como um conceito, né, que é polissêmico, que engloba diferentes realidades, que tem diferentes dimensões, interfaces, cruza aqui, cruza ali, cruza lá. Essa é uma discussão recente, não chega a todo mundo, de tal maneira que nós vivemos cercados de pessoas que pensam, né, que acessam uma referência de sentido para as drogas ainda muito marcado temporalmente, né, como se ele não tivesse caminhado pouco, né, agora caminhou para trás, né. No movimento social o tema permanece fora da agenda, né, porque o movimento negro não incorpora, o movimento de mulheres não incorpora, poucos são aqueles do movimento social, quer dizer, tem um movimento específico, que é o movimento, né, das políticas de drogas, da legalização, ele não tem muita permeabilidade, isso é uma coisa interessante para discutir. Subrepticiamente, contudo, as drogas vão sendo disseminadas entre as condutas cotidianas de gerenciamento, enquanto esse debate todo acontece, as pessoas estão usando drogas, o consumo está se alastrando, o crack chegou e tudo mais, e tem uma infinidade de novas drogas que a gente não tem um inventário que dê conta, todo dia precisa mudar. Essa modulação na percepção se consolida como domínio dos regimes de entretenimento, atraindo a cada dia mais adeptos, ou seja, ao mesmo tempo que se condena a droga, se exalta as oportunidades, as ocasiões em que oportunizam experiências psicoativas, né, que é um debate também, no regime de discussão sobre drogas, né, a psicoatividade não precisa da droga para ela ser ativada, né? Então, esse descolamento, o debate sobre o conceito, ele permite que a gente faça esse descolamento, né, da experiência psicoativa, como aquelas vertiginosas lá, né, ouviram uma música no século XIX saindo do gramofone, né, ver o elevador, andar de avião, enfim, tudo aquilo, e acho que a gente tem hoje, né. Então, a gente não consegue, esse debate é um debate que ainda está muito incipiente, de tal maneira que os regimes de psicoatividade permanecem subjacentes e silenciados nos livros, diria na sociedade. Bom, gente, era isso. Obrigada. Olha, excelente, Lourdes. Eu só vou falar rapidinho aqui para o pessoal do PEC poder sair, tá? A gente já combinou aqui, ó, seminário com a professora Maria de Lourdes, parte 2, porque todo mundo ficou hiper mega animado, né? Inclusive, eu já fiz aqui também uma propaganda, né, da disciplina específica, né, e eletiva que nós estamos para lançar, né, para colocar no PEC, né? E também eles estão agradecendo muito aqui, né? E eu também fiz uma propaganda também do artigo que você fez sobre o material da Turma da Mônica, porque eu gostei demais, né? Um artigo que você fez com outros colaboradores, né? E que foi muito bom, tá? Os alunos estão saindo, né? Mas pessoal, um abraço. Foi espetacular, como sempre. A professora Célia parou de fazer tudo o que estava fazendo para vir aqui para o quartinho aqui, o Cafofo, né? Aí, protegeu, ela está falando. Ouviu o que ela falou? Não. Não, né? Te parabenizou, falou que veio proteger aqui da Priscila, o quartel-general da Priscila aqui, né?
e adorou, né? Inclusive falou, né, que é isso, assim, todo mundo muito feliz. Agora tem 9 pessoas, tem as pessoas dos outros, os alunos ficaram tentando entrar direto aqui do grupo, né? O Marcos conseguiu entrar e falou que você tem sido fundamental aí na formação dele, nesse processo formativo, né? Tem perguntas? Não tem como eles fazerem perguntas. Tem perguntas, sim. Aí, ó, Cris, sim, tem pergunta de quem ficou, entendeu? Quem ficou, porque não é aluno do PEC agora, né? E aí pode continuar. Cris, pode falar, querida. Já que você reclamou que eu não falei nos outros seminários, eu estou muito quietinha, dessa vez eu vou falar. Eu serei eternamente aluna do PEC. Então, professora Lourdes, queria parabenizar pela apresentação, foi excelente. Além de aprender muito, apesar de que eu já conheço vários livros e citações e tudo mais, mas achei o aprofundamento teórico que a senhora trouxe importantíssimo para contemplar o assunto, né? Porque às vezes a gente vê pela superficialidade e a gente tem que aprofundar muito, né? Isso é uma coisa que eu persigo e eu acho que a gente tem que fazer, inclusive com os professores de ensino básico, não só numa disciplina eletiva no PEC, Priscila, mas um projeto de extensão urgente com os professores de ensino básico que utilizam muito mal dessa biblioteca. Mas já tem o projeto de extensão. Já tem, a gente já ótimo, tem. Que ótimo. Então, a gente tem que divulgar esse projeto de extensão com maior... mais proficuamente com os professores da rede. Eu me disponibilizo a fazer isso na Metro 3, porque nós precisamos que nossos professores não fazem uso direito dos paradidáticos, eles mal conhecem, tá, os paradidáticos que são divulgados pelas editoras, e já pegando o link dessa questão do paradidático, eu tive uma vez que eu tive 9 anos de exercício em sala de aula na rede estadual, ali no Napion, que é na Maré e tudo mais, pertinho da UFRJ e tudo mais. Ali na região da Maré, então tem muita gente da Maré, PU, Piscinão, Pinheiro, o pessoal dali da Maré todo, né? Também dei aula na Escola Bahia. Mas foi na Napion que eu utilizei os 2 livros do Valcir. Primeiro porque ele estava com uma novela na época que os meninos ficavam se dividindo se eles iam para a escola ou se eles iam para a novela do Valcir, porque eles ficavam ansiosos para ir para ver a novela, né? Ir para casa. E eu ficava competindo com a novela, porque eu dava aula justamente na hora da novela. E eu falei, olha, vocês querem conhecer um livro do próprio autor lá da novela? E eu tinha uma certa proximidade, eu conheci o Valcir, e aí eu comecei a discutir um pouco com ele como é que eu poderia trabalhar em sala de aula. Ele me passou algumas, né, porque ele gosta muito de trabalhar com professor, ele tem livros dedicados, inclusive, a ensino, a professor, tudo mais. E aí a gente chegou a conversar e eu levei para a sala de aula. E eu comecei com uma leitura dos livros mesmo, né? A gente fez roda de leitura, roda de conversa, a gente chegou a fazer projeto de teatro e tudo mais. E aí eu queria perguntar para vocês têm uma perspectiva de alguma coisa no campo da extensão, de utilizar esse aprofundamento que a senhora trouxe teórico e uma preparação para os professores trabalharem também nessas várias perspectivas, esses livros paradidáticos, para como trabalhar no meio curricular mesmo, que a gente tem que dar conta de uma demanda curricular, e como a gente vai trabalhar isso em sala de aula, porque eu vejo a dificuldade muito grande dos meus colegas justamente de fazer esse tipo de coisa, né? Também trabalhar interdisciplinarmente com os outros colegas na escola. Então, eu queria saber se vocês têm essa perspectiva de ajudar o professor a encontrar uma forma de trabalhar tanto essa questão paradidática, como também levar a questão de uma forma menos, como a senhora falou, proibitiva, discriminatória, e meio que tirando um pouco do mito e trazendo a questão da redução de danos, essa coisa toda para eles. Obrigada.
Cristiane, a gente não está mais sob o regime dos PCN, né? Os PCN, eles colocavam lá no volume de saúde, né, ele colocava lá uma possibilidade de abordagem das drogas como conteúdo, Não, né? mas eu estou falando mesmo extra PCN, não é questão de como trabalhar paralelamente, mas sem estar ali agregado naquele conteúdo programático. Pois é. Eu acho que não tem nada a ver, a gente tem que trabalhar com as linguagens da arte, da comunicação e tudo mais para poder fluir pelo extracurricular mesmo, né? O que eu estou querendo dizer é que, assim, no que diz respeito ao respaldo legal que a gente tinha, né, que a gente, quem trabalha com drogas, né, para o campo da educação, esse respaldo foi retirado, esse respaldo legal que eu estou querendo dizer para você. A BNCC, ela só permite agora que se fale. Ela tirou os PCN, ela botou um tal de temas contemporâneos transversais, né? Os TCTs, eles não falam sobre isso, eles vêm com uma coisa meio educação moral e cívica, e a BNCC, ela coloca somente um debate sobre medicamentos e fala sobre psicoativos de uma maneira muito breve para o 6º ano do ensino fundamental. Então, o debate de drogas, esse que a gente está falando aqui, ele não está contemplado. Então, assim, a gente vai ter que fazer no risco da desobediência civil. É isso que eu estou querendo dizer para você. Ou seja, por Meu nossa... Deus do céu, isso é um absurdo. Desculpa Ainda mais que agora, a gente está vivendo agora um momento que é o momento em que a BNCC, ela está sendo transposta para a formação de professores. Então, nós acabamos de adaptar o nosso currículo a resolução número 2 de 2015, que foi tirada numa gestão muito democrática, né, que era maravilhosa, ela tinha problemas, mas dentro do cenário que está posto, a gente pode dizer que ela era muito melhor do que isso que está sendo colocado. Comparativamente, né, era o paraíso. Era o paraíso. Agora a gente está vivendo, estão lançando agora uma nova base nacional comum para a formação de professores, que retira a formação continuada e coloca como obrigatório no conteúdo o estudo da BNCC. Então, está sendo assim, a luta está sendo muito grande e o espaço para colocar o tema das drogas no currículo ou ali no debate está sendo muito... Está muito delicado, está muito difícil. Precisa, eu acho, de formar grupos de debate, né, grupos de discussão, para a gente poder pensar estratégias como levar esse tema a despeito dessa normativa, porque eu não sei como é que a gente vai fazer para continuar nesse debate, entendeu? Para continuar com essa coisa. Se a formação continuada for descaracterizada, conforme está se anunciando, nem os cursos de extensão que a gente costuma fazer para professores, a gente vai poder dar mais, quer dizer, eles vão perder o interesse, né? Então, assim, a gente está numa situação muito, muito delicada, de enfrentamento mesmo agora, é um momento de luta, né? Para retomar de algumas coisas, eu já propus a desobediência civil, como os TCTs, eles não falam explicitamente que vão colocar de lado, né, que os PCN, eles foram excluídos, né, teria uma alternativa seria continuar pensando os PCN mesmo nesse momento aí em que eles são silenciados, desconsiderados, apagados completamente, mas com essa orientação da BNCC, o cerco está se fechando, então vai sobrar pouco espaço, eu acho, para a gente poder se movimentar nesse negócio aí. Enfim, é isso. O Marcos também tinha levantado a mão. Pode falar, Marcos. Não, é porque, como a professora Lourdes acabou de falar, né, a gente teve uma mudança agora, né, legal. Então, pouco vai ser, dentro dessa mudança, pouco a gente vai poder debater sobre o assunto. Mas a gente não perdeu a oportunidade de ter discutido valores quando a gente falava sobre drogas, porque a gente tinha classificações, definições, seja científicas, jurídicas e políticas. Mas faltou a discussão de valores? Faltou muita coisa, né?
Quer dizer, tem um erro aí de estratégia do próprio grupo, né, e do processo de reprodução desse material, que é o de não problematizar esse conteúdo aí, né, por conta assim, como é que a gente discute drogas fora do campo da saúde? Que legitimidade tem para a educação discutir drogas fora do campo da saúde? A educação não enxerga, né, não há possibilidade, para ela não há possibilidade. E para nós aqui, há a possibilidade de falar de drogas fora do campo da saúde? Né? O que a gente vê como flexibilização é assim, um negócio muito mais perverso, né? Aquele livro da liberdade para a criança, ele termina dizendo, cada um pode decidir o que quer. Para a criança. Um negócio meio maluco, assim, né? Como é que você termina um livro dizendo para a criança, olha, você que sabe, tá? Estou falando de drogas aqui, mas olha, você que sabe. Então, assim, o tom do que se propõe, né, ainda não está dado, né, do que é possível se propor fora desse campo da proibição, ele precisa ser ajustado, né, então, e ele não vai ser né, ele vai, cada lugar, cada espaço, cada momento, a gente vai definir uma proposta que seja mais ali, né, razoável, né, mas a gente está patinando nisso, por quê? Porque, de fato, o debate não se restringe ao campo da educação, né? A educação, ela reflete um certo, né? Mas ela não vai produzir um sentido para as drogas que não seja o sentido que está circulando na sociedade. Né? Então, querer também dissociar o campo da educação, do debate da educação, que o debate que a educação faz sobre drogas, do debate que a sociedade faz sobre as substâncias, né? Também não vai funcionar, não vai poder ser assim, né? Então, como é que para e passo a gente amadurece nessas duas direções, para escapar, né, dessas armadilhas que estão postas aí, tanto pelo proibicionismo, quanto essa política de redução de danos na perspectiva neoliberal, porque acaba sendo, né, e é extremamente perverso. Então, a gente está caminhando para um cenário muito perverso, sobretudo porque a gente está caminhando para um cenário de legalização das drogas, né? O cenário estava dado desde 2008, desde a crise lá a gente está caminhando nessa direção, mas os eventos que aconteceram aqui no Brasil acabaram meio que botando isso por terra. Mas você vê que na América Latina vários países já caminharam nessa direção, né? E como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, tem muita coisa para discutir. E a gente está só adiando, né? Está só adiando, não fazendo. Vai ser que nem a discussão da EAD. Ninguém fez, a EAD chegou. E aí? Lourdes, depois você dá uma olhadinha no chat, que eu deixei uma sugestão de link entre projetos e o observatório para poder... Rodrigo está com a mão levantada, não quero passar por cima de você não, Rodrigo, mas é uma sugestão, tá? Dê uma olhadinha. Rodrigo. Obrigada. Oi. Primeiro pedir desculpa aí pela indelicadeza de falar do tempo lá na hora da tua apresentação, e queria também já parabenizar, e acho que é importante mesmo que a gente tenha um outro momento para poder aprofundar mais contigo, né, o resultado das tuas pesquisas, os resultados da pesquisa do grupo, né, então acho que essa sugestão de ter uma parte 2, acho legal, e a ideia de que vai ter uma disciplina eletiva também para tratar sobre o assunto, acho bárbara, assim, muito legal, muito, muito interessante mesmo. O que eu ia perguntar, assim, para você, e trazer para o debate, que eu não sei se você, como é que você vê isso, né, porque, assim, me parece que, e aí é uma interpretação muito leiga minha, né, que a perspectiva proibicionista, ou tudo que se coloca como lei, ou mesmo as ações do Estado e tudo, elas me parecem, e mesmo no discurso, me parecem muito hipócritas, ou talvez não seja a melhor coisa, né, hipócritas, mas é a melhor palavra, mas um proibicionismo que é puramente ideológico, quer dizer, na verdade, ele não, na prática, na realidade, a sociedade, o Estado capitalista, ele não é proibicionista, no fundo, né? Me parece, ele não é proibicionista.
porque é mais ou menos a mesma coisa assim, né? Para comprar antibiótico, preciso de receita, mas todo mundo tomou azitromicina, né? Agora então, assim, e aí a questão que eu trago, na verdade não sou eu, mas enfim, isso eu acho que com certeza está presente nessa discussão toda das drogas, que é, na verdade, a proibição que se coloca é a proibição do mercado do varejo, né? Que é um mercado que, no fundo, está dentro das comunidades, né? Então, na verdade, é uma proibição de contenção da pobreza, de contenção, né, violenta, muito violenta, por isso que a gente fala de guerra às drogas, né? Das comunidades, do seu processo cultural, enfim, de tudo isso. E a minha pergunta para você, e colocar para o debate, é como é que essa visão, né, de que, na verdade, esse proibicionismo ele funciona só nessa direção, no fundo, de criminalizar a pobreza, de criminalizar as favelas, de criminalizar, enfim, o lugar de moradia de muitos trabalhadores, né? Como é que se dá isso no campo da educação, né? Já que é o que você tem trabalhado mais, né? Era isso. Então, Rodrigo, a gente tem muito claro, né, um grupo de pesquisadores, né, tem muito claro que o proibicionismo ele é um dispositivo de controle social mesmo, né, que agencia determinadas práticas de repressão e de uso da força e da violência dirigida a grupos específicos, né? Então, a gente já sabe disso, por exemplo, e isso vem de longa data, com um refluxo, né? Porque quando a gente pensa no proibicionismo às drogas, em que pese o fato de ter sido lá em 21, tem uma coisa muito nebulosa ainda na história do Brasil, que é pouco estudo entre a década de 50, 60 e 70. Agora que estão começando a aparecer estudos na década de 60 e 70. A década de 50, por exemplo, é uma nebulosa, assim, a gente sabe muito pouco. Então, mais no que a gente tem de registro, por exemplo, lá na época que eu estudei, né, que eu trabalhei lá no livro, a gente tem muito claro lá que a polícia, naquele momento, ela usa a droga como um dispositivo para controlar determinados grupos sociais. Então, por exemplo, tinha uma delegacia que foi criada chamada de tóxicos e mistificações, que justificava a entrada nos centros de candomblé, de religiões de matriz africana, né? E de capoeira e tudo mais. Então, imagina, uma delegacia, é como você criar uma agência, né, para tóxicos e mistificações. Depois a gente não sabe o que foi feito. Na época do Getúlio Vargas, a polícia de 20 caçou muito, transformou isso, então ela cuidou, a polícia em 1920, ela cuidou de fazer o uso de substâncias psicoativas pegar mesmo, virar crime mesmo, então perseguia, prendia, e era sempre assim, né, o capoeiro, o pobre vendedor do varejo, aquela coisa toda, era vendedor do varejo, não falava traficante, porque essa é uma figura que vai aparecer muito tardiamente, na década de 70. Na década de 30, não vou falar década por década, não, porque eu não sou maluca, mas assim, só para pontuar, no período Vargas, o que a gente tem é uma associação muito, muito esperta, né, do Filinto Miller, que era o chefe de polícia do Getúlio Vargas, onde ele pega toda a repressão ao tráfico de drogas, né, e junta com a Lei de Segurança Nacional, e a caça ao subversivo do Getúlio Vargas, né, especialmente no seu período da ditadura. Então, era uma agravante. Então, quando ele desenhava o subversivo, ele dizia, o subversivo comunista foi encontrado com um panfleto, não sei o quê, e um frasco de entorpecente. Então, isso já o cara virava, assim, um monstro, né? Além de subversivo, ainda era usuário de drogas. Enfim, na década de 60, isso desaparece com aquela redemocratização da década de 50. Estranhamente, na década de 60, quando o debate começa novamente, vai prender, vai não sei o quê, no bojo desse debate que a gente está fazendo aqui hoje, não tem a figura do negro, não aparece a figura do negro, do morador de favela, muito pelo contrário. Vários artigos de jornais que eu li, eles falam dos traficantes que moram em mansões, são farmacêuticos, viajam pelo exterior.
Então, aí teve que reconstruir novamente o viciado, o usuário de droga, o traficante, como aquele que mora na favela, né? Então, assim, quando o debate ressurge, aí você tem que reconduzi-lo aos fins que são necessários, né? Aqueles que interessam. Somente na década de 80, no final da década de 70 para a década de 80, é que a gente tem essa reconfiguração do negro, do pobre, do morador de favela, como aquele que é o traficante, né? E aí, quando explode a guerra às drogas, no Rio de Janeiro, aí que ele vira mesmo, né, o inimigo público número 1. E aí a gente não discute narcotráfico nem nada disso, tal. Muito bem, então tem essa coisa aí meio, né, cíclica, né, tem uma coisa de fluxo e refluxo, né, que a gente percebe um pouco nesse movimento, desse movimento aí. O que não reflui, né, o que a gente não percebe assim, muito marcado nisso, é a ideia de que a droga é legal. Assim, existem territórios onde a droga é consumida sem problema, para um determinado grupo, eles não têm problema nenhum de acionar. Lourdes, na favela é normal. Na favela é normal. As famílias são criadas através da droga. É um emprego normal. Tráfico, o baleiro que vende. Eu tinha alunos que tinham família, que não era usuário, não, tinha usuário, tinha os. Era tudo normal. Na favela é normal. Na favela não existe esse preconceito. Mas aí tem marcas aí também, porque quando a gente diz que na favela é normal, pode cair numa grande chave de discriminação. A gente preciso também dizer que Ipanema também é normal, né? Que a gente tem lá. Não, então, eu dei aula para projetos de um colégio no Maitá que existia um universo paralelo. Os pais recebiam que nem delivery. E eles consumiam normalmente. Então, a ideia do delivery eles falavam de droga normalmente na minha frente, como se fosse um remédio, ou então um doce, normalmente. E eu convivia com aquilo, olhava e tinha que achar natural, porque eu não era usuária, eu não consumia, eu não conhecia, mas eles conheciam muito bem. E eu conhecia através deles, né? Porque eles me contaram muita coisa, desde a balinha até a maconha, a cocaína, tudo. Eles consumiam tudo. E chegava pela porta da frente de casa. Entendeu? Muito louco, né? Então, assim, Rodrigo, a droga é criminalizada para alguns aspectos. Então, por exemplo, para abordar na educação, ela é criminalizada. E se eu abordar fora desse marco da saúde, por exemplo, eu estou fazendo apologia. Né? Então, assim, existem os marcos regulatórios que precisam. Então, tem essa coisa, né, de uma hipocrisia muito grande, tem uma coisa de você movimentar isso conforme os interesses. Por exemplo, nos Estados Unidos, vários estados já legalizaram, 29 estados já legalizaram, mas a lei federal ela criminaliza. Então, dependendo do sujeito, dependendo do interesse em jogo, você joga o cara para a lei federal ou joga o cara para a lei estadual, dependendo de como você, né, do interesse que está ali em torno daquela pessoa que foi apreendida ou daquela droga que foi apreendida e tal. Isso é uma forma de você manter na mão do Estado, né, da lei, essa forma de incidência sobre as pessoas, né? Essa forma de agir sobre as pessoas. Então, ali, se botar ali, você libera, mas se você colocar aqui, você aprisiona. Então, você cria um campo de mobilidade ali, né? Conforme interesses. E a legalização não vai acontecer enquanto esse campo de mobilidade, ele atender a mais interesses do que a própria legalização, porque o mercado pressiona para legalizar algumas drogas, mas outra parte desse mercado pressiona para não legalizar, não é? E essa ideia da legalização, ela cresceu em 2008 como, parece uma reedição da mesma coisa lá da Lei Seca, né? Então, em 19 veio a Lei Seca,
em 19 veio a lei seca, em 29 veio o craque da Bolsa de Nova York, em 32 o New Deal, em 33, 34 eles legalizaram o álcool novamente, porque precisavam de receita do álcool. Em 2008 teve aquela grande crise do capital internacional e tal, e ali foi o momento que os Estados Unidos, que faziam o empreendimento da guerra às drogas no mundo, começaram a flexibilizar e os seus estados começaram a legalizar a maconha, para pegar receita também, porque o estado estava quebrado, né, o país estava quebrado e tal. E de lá para cá, esse crescimento, Interessante você estar botando aqui, porque a gente, de uma certa forma, quando faz o reducionismo do assunto, não vai a fundo, a gente não vê isso tudo, né? Essa essa regulamentação atrelada a interesses políticos, econômicos, de mobilização mesmo de economia para que segure a onda de uma nação inteira para que, em grandes quebras, em grandes... É interessantíssimo. Eu realmente gostaria de um segundo momento contigo e eu me ofereço para ser ponte no OIP, para poder fazer aí os movimentos necessários para a questão da discussão das drogas mais profunda. Imagina, cortaram isso do ensino médio. É um absurdo, porque tem tem pontas que dão para distribuir por várias disciplinas, para que isso seja bem fundamentado e eles tenham realmente o conhecimento da coisa aprofundada. Né? E eles se interessariam muito fortemente pelo assunto. Os meus alunos, então, iam se interessar muito. Não é interessante governamentalmente, no momento, curricularmente, ver isso ser disseminado, ser discutido. Não, e tem uma coisa muito lamentável. Eu analisei, desde a vou fechar já, tá, Rodrigo? Eu analisei a documentação sobre a possibilidade de fazer disciplinas, né, de colocar o tema na escola como componente curricular. Os antiproibicionistas não adotam essa linha, né, porque desde que o PCN foi lançado em 97, antes dos PCN serem lançados, já tinham, lá da lei anterior, lá atrás, já tinha um movimento de colocar, dos proibicionistas, de colocarem uma disciplina na escola como componente curricular sobre drogas. Né? E aí vinha tudo isso, né? Droga mata, droga não sei o quê, tal. E logo depois que o debate começou na sociedade, agora eu não me lembro mais qual foi o marco, eu acho que foi o PCN, mas eu não me lembro bem, acho que foi o marco foi o PCN. E isso foi em 97. Em 99 ou 2001, o Magno Malta apresentou o primeiro projeto de lei para a criação, porque aí, né, a lei vinha... Logo quem? Pois para criar uma disciplina de drogas nas escolas, como componente curricular. E depois dele, até 2016, eu fiz o levantamento, foram 24 projetos de leis, 24 PLs pedindo a criação de componente curricular na escola para o conteúdo de drogas, todos eles de caráter proibicionista, todos eles. Quando não pediam um componente curricular, eles pediam um dia de comemoração às drogas, uma coisa assim. Pelo menos eles criassem, que a gente depois ia resistir e ia fazer de outra forma. Pois é. Em sala de aula eles não fiscalizam mesmo, a gente faz o que a gente quer, né? Pois é, mas é perigoso, né? É perigoso, porque... eles determinam as diretrizes, né? Eles amarram, né? Para a gente não poder... Na época do Lula, a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas, ela era subordinada diretamente à presidência da República. E tinha um general no comando da SENAD que atendia diretamente, tratava diretamente com o Lula. Eu fiz uma entrevista com ele uma vez, e aí ele estava falando, né, sobre como que o Lula pedia as coisas, né? Então era tudo plebiscito, não, vamos fazer um plebiscito, vamos ser onde na cidade faz um plebiscito, eu quero saber o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam e tal. Aí eu perguntei, o que as pessoas querem? Elas querem a legalização da droga? Ele disse, de jeito nenhum. Não são a favor.
O Brasil não quer... Na própria favela, eles falam que não são. Não querem a legalização das drogas de jeito nenhum, né? Então, assim, como trabalhar um assunto que precisa ser debatido quando todo mundo quer que ele permaneça criminalizado. E quando ele fica criminalizado, o debate também permanece criminalizado, porque não é fácil abordar. Agora, tem uma coisa que está se descolando, isso que eu estou falando, não falei no final, um negócio bastante interessante, que eu acho que tem crescido muito, que é a ideia da gente pensar nos regimes de psicoatividades separado da droga, porque eu estou chegando à conclusão de que a droga, na verdade, ela é um grande subterfúgio para o debate, entendeu? Que a gente, na verdade, precisa estar discutindo outras questões. Os regimes de psicoatividades é um deles, né? Mas que ela pode ser, a droga pode ser... A Priscila levantou uma coisa que o Rodrigo falou num outro seminário do Francisco, com a questão das drogas de tarja preta, né? O uso dos calmantes e ansiolíticos e tudo mais, né? Eu, por exemplo, faço uso psiquiátrico porque eu tive depressão, síndrome de pânico, tenho ansiedade, e eu sei também do uso na classe de docentes, por exemplo, dos professores, eles usam Rivotril assim como água. Tem o 0,25 sublingual na bolsa, é regra. Todo mundo fala assim, hoje é o dia do Rivotril, vamos botar debaixo da língua para poder acalmar, que é tipo final de semestre, conselho de classe, tá na pressão, bora botar uns 2 sublingual na língua, debaixo da língua, para poder ficar legal. Então, isso para mim também é uma forma de drogadição. Então, né? A partir do momento que você usa assim indiscriminadamente, e eu sei que existe venda de tarja preta também da mesma forma como droga. Tem fornecedores do tarja preta. Então, existe aí também a droga legal e a droga ilegal, entendeu? Tem toda... a gente tem até mesmo... Engraçado se a gente tivesse como debater os dois, né? E não colocar só como uma diferente da outra. Tudo é droga. Na realidade, tudo é droga. Para mim, qualquer coisa que é utilizada... Entendeu? Que não é feito. Então, agora, outra incoerência que eu achei engraçada que a senhora falou, que na formação do professor está se buscando uma forma de trabalhar a questão e, ao mesmo tempo, nós estamos proibidos de trabalhar no nível médio a questão das drogas. Acho meio que contraditório, porque você forma o professor para poder ir para a sala de aula para debater aquilo, chega na sala de aula e não pode debater o que ele foi formado. Entende? Eu fiquei meio assim, confusa. E eu fiquei olhando assim, nossa, que doido. O professor vai ficar maluco, né? Porque ele vai ficar pilhado para trabalhar o assunto, vai chegar lá e não vai poder usar. Eu tenho um amigo que trabalha na Fiocruz, que ele faz uma leitura muito interessante. Ele fala que nós vivemos a era do super-homem químico, né? O super-homem químico é aquele que, se você precisa de um bom rendimento, você toma Rivotril não, é aquele Ritalina. Se você precisa Ritalina. Um bom desempenho acadêmico, você toma Ritalina. Se você precisa de um bom desempenho físico, você cheira cocaína. Virar à noite para trabalhar, para fazer atividades, cheira cocaína. Se você precisa dormir, você toma Na área médica tem isso. Rivotril. Eu sei de vários amigos que me falam que existe isso, exatamente. Então, ele chama de super-homem químico, fazendo alusão ao Nietzsche, né? Que nós vivemos na era dessa figura química, né? Produzida quimicamente, nas nossas referências de produção de um estado e o Han chama isso de sociedade do desempenho, né? Na sociedade do desempenho, as drogas, elas são constitutivas das possibilidades de um bom desempenho que as pessoas devem desempenhar. Né? Então, elas serão, estamos vivendo esse momento. A cobrança exacerbada de desempenho nas suas funções, e a gente é obrigado a ser o super-homem, né? E ficar o tempo inteiro ligadão, ou então relaxar para poder descansar para no dia seguinte produzir bem, até que é o tomar o remédio para dormir, aí depois tomar o remédio para acordar, para poder ficar ligadão e por aí, né? Isso, e a gente vive nessa situação, né? Uhum.
E como a gente está caminhando para essa lógica do desempenho, né, onde todas as responsabilidades elas são individualizadas, né, você não tem mais a dimensão institucional, a dimensão do Estado, né, como aquele que, de alguma maneira, se responsabiliza pelo teu bem-estar, com saúde, com serviço, aposentadoria, previdência, essa coisa toda, cada vez mais você é regido por uma lógica que é pregada como sendo pessoal, né? Estamos todos, cada um, estamos sendo atomizados, isolados para funcionarmos dentro de um mesmo regime, achando que somos únicos nele, né? E nessa perspectiva, as drogas, elas entram como uma espécie de dispositivo regulatório do modo de vida como a gente vai viver daqui para frente, né? A Pri falou dos alimentos, pessoal, concordo. Desculpa, Cris. Eu não sei, Priscila, mas eu acho que, como já são 3 horas, né? Passamos já das 3. Acho que se a Lourdes pudesse fazer um fechamento, só para a gente encerrar a gravação. Para a gravação depois, ficar redondinha. Se quiserem. Agora eu nem estou aparecendo na câmera, gente. É verdade, a gravação. Eu até esqueci que estava gravando. Esqueci completamente. Eu acho que Perdão, é isso. Rodrigo. Eu agradecer a oportunidade, obrigada pelo debate, para quem ficou comigo aqui, quem participou. Espero que a gente possa avançar nessa discussão. Tem muito para fazer, tem muito para pensar, muito para discutir. Sair desse caminho, né, das moralidades que impedem que esse debate avance, né? Enfim, estamos aí.